would blow in the rain. Hey, how could I see? What would they make out of me? Fala, galera! Aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robinson Seixas. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, né? Meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo. Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito com esse amigo, né? Bom dia! Hoje, 21 de março de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio. Esse o 37º vídeo, 37 vídeos até agora. Começamos pela capa, analisando por completo a contracapa. Já estudamos isso aqui. Entramos no livro e estamos na página 12. Cheguei à página 12 com o 6º vídeo e não saí ainda da página 12. E por quê? Porque na página 12 o Richard Dawkins faz uma citação, faz uma referência ao apologista cristão C.S. Lewis. E aqui está C.S. Lewis. Aqui o Richard Dawkins, ateu, cientista. C.S. Lewis, ex-ateu, depois abraçou o cristianismo e morreu cristão. Então aqui um ateu e aqui um ex-ateu, C.S. Lewis. Então na página 12, o Richard Dawkins faz uma citação ao C.S. Lewis. O Richard Dawkins diz na página 12 que não devemos confiar numa pessoa que diz assim: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas... Não podemos confiar em pessoas assim. E aí ele citou o C.S. Lewis. E ele fez uma boa citação, o Richard Dawkins. Por quê? Porque o C.S. Lewis realmente pertencia ao grupo de pessoas que dizia: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Então, como o C.S. Lewis foi citado aí pelo Richard Dawkins, eu me senti na obrigação de mostrar um pouquinho sobre o C.S. Lewis. E peguei aqui um dos principais livros dele, defendendo a doutrina do cristianismo. E aqui está C.S. Lewis e o livro Cristianismo Puro e Simples. Então cheguei a este livro aqui com o 6º vídeo. E agora são 32 vídeos. 32 vídeos analisando este livro aqui, mostrando as ingenuidades do C.S. Lewis. Por que ingenuidades? É porque aqui ele defende as doutrinas do cristianismo. Como as doutrinas do cristianismo são fantasias, é impossível um ser humano defender fantasias, levar a sério fantasias. É impossível. Então estou mostrando aqui este livro, um dos principais de C.S. Lewis, o apologista cristão, ex-ateu. Então vamos trazer aqui mais uma brincadeira do C.S. Lewis. Então são 32 vídeos. A partir do 6º vídeo, eu comecei a analisar este livro aqui, a partir do 6º vídeo. E agora, 32 vídeos aí sobre este livro do C.S. Lewis. Então aqui vamos lá, na página 20. Aqui na página 20, ele volta a falar sobre o assunto lei moral.
aqui na página 20. Então, vou mostrar a você aí e congele, depois leia. Leia aí o texto. Aqui está, ó, na página 20 aí, ó. Congele a imagem aí, uma pausa, né? Leia, porque é sobre isto aqui o vídeo de hoje. Então, vou ler aqui na íntegra, na página 20. O C.S. Lewis diz assim: por exemplo, um homem me perguntou certa vez. E aí um homem fez uma pergunta a ele. Ele está escrevendo isso aqui. Aí o homem perguntou assim ao C.S. Lewis: 300 anos atrás, as bruxas na Inglaterra eram queimadas na fogueira. É isso que você chama de regra da natureza humana? Ou de boa conduta? Então veja, o C.S. Lewis começa aqui, na página 20, dizendo que ouviu isso aí de uma pessoa. E ele respondeu a essa pessoa assim: mas é claro que a razão pela qual não se executam mais bruxas hoje em dia é que não acreditamos que elas existam. Se acreditássemos, se realmente pensássemos que existem pessoas entre nós que venderam a alma para o diabo, receberam em troca poderes sobrenaturais e usaram esses poderes para matar ou enlouquecer os vizinhos, ou para provocar calamidades naturais, certamente concordaríamos que se alguém merecesse a pena de morte, seriam essas sórdidas traidoras. Não há aqui uma diferença de princípios morais, apenas de enfoque dos fatos. Pode ser que o fato de não acreditarmos em bruxas hoje seja um grande avanço do conhecimento, mas não existe avanço moral algum em deixar de executá-las quando pensamos que elas não existem. Então aí é o que diz o C.S. Lewis na página 20. Vamos analisar isso aqui e mostrar mais uma brincadeira do C.S. Lewis. É como o Richard Dawkins diz na página 12 de seu livro: não podemos acreditar numa pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Não podemos acreditar. E aqui o próprio C.S. Lewis vai dar mais um exemplo aí. Então aqui é o seguinte, vamos entender o que ele está escrevendo aqui. E você vai rir muito aí. O C.S. Lewis, ele aqui fala sobre, novamente, lei moral. Que a lei moral é de Deus e que é a lei que está na cabeça das pessoas. Uma ignorância sem fim. Já tenho dito aqui, já mostrei em outros vídeos, que a lei moral é criação do homem e muda em relação ao território, lugar, e muda também em relação a tempo, épocas. Então, lei moral é criação do homem. Deus algum existe, Deus algum faz lei e principalmente lei moral. Então vamos lá. O C.S. Lewis diz aqui que as leis morais são eternas. Que loucura! E aí ele traz aqui um exemplo. Ele diz que uma pessoa fez uma pergunta a ele. Na verdade, ninguém fez essa pergunta ao C.S. Lewis, não. É porque isso aí é técnica de escritores. Eles querem comentar sobre um assunto, aí eles criam um fato. Eles criam uma coisa hipotética que não houve, mas aí eles criam para poder fazer uma observação sobre um assunto, entendeu? É uma ilustração que os escritores usam. Então é muito comum escritores dizerem assim: certo dia uma pessoa me perguntou, não apareceu pessoa alguma perguntando. Isso aí é uma criação dos escritores, porque eles querem abordar algum assunto. E aí eles criam um caso aí hipotético, porque isso aí dá mais brilho ao texto. Então o C.S. Lewis diz aqui, preste bem atenção,
que ele se encontrou com uma pessoa e a pessoa, criticando o C.S. Lewis, disse assim, ó: C.S. Lewis, 300 anos atrás, as bruxas na Inglaterra eram queimadas na fogueira. É isso, C.S. Lewis, que você chama de regra da natureza humana? Ou regra de boa conduta? Viu aí? Então uma pessoa perguntou a ele, né, criticando o C.S. Lewis, porque bruxas na Idade Média, e aqui ele cita na Inglaterra, bruxas, mulheres consideradas bruxas naquela idade da fé, a idade das religiões, a idade da ignorância. Então, cristãos naquela época, na Idade Média, cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana perseguiam mulheres, dizendo que as mulheres eram bruxas, algumas mulheres. E essas coitadas eram levadas vivas a fogueiras santas, entre aspas. Então, cristãos queimavam essas mulheres, sofrendo dores, amarradas em um tronco de madeira, pegando fogo. As mulheres morriam queimadas por cristãos. Aí esse jovem perguntou ao C.S. Lewis que, C.S. Lewis, as mulheres foram queimadas lá na Inglaterra há 300 anos. Então, você acha, C.S. Lewis, que queimar mulheres consideradas bruxas, queimar essas mulheres, isso aí é regra de natureza humana? É regra de boa conduta? É uma regra moral, C.S. Lewis? Aí o C.S. Lewis ele vai explicar aqui o seguinte. Ele vai explicar aqui, ele colocou no texto dele e vamos analisar. Ele colocou que se hoje, ano 2024, ninguém queima mulheres taxadas de bruxas, é porque, diz o C.S. Lewis, é porque não se acredita mais nos poderes dessas mulheres. Então ele diz que hoje ninguém queima mulheres taxadas de bruxas porque ninguém acredita que elas realmente têm poderes sobrenaturais. Então ele diz que é por isso que ninguém queima mulheres hoje, porque ninguém acredita que realmente elas têm contato com Satanás, com demônios, entendeu? Ele diz que é por isso, porque ninguém mais acredita em bruxa, em bruxismo. Daí ninguém queima mais mulheres, entendeu? Só que é uma loucura do C.S. Lewis dizer isso, porque se ninguém hoje, ano 2024, ninguém queima mais mulheres taxadas de bruxas, não é porque ninguém acredita que ela tem poder, que elas não têm mais poderes. Não. Na verdade é que se hoje ninguém queima mais mulheres taxadas de bruxas, na verdade é porque houve mudança na lei moral. Você entendeu? Ele diz que a lei moral é eterna. Não, não é eterna. Então, se hoje, ano 2024, ninguém queima mais mulheres taxadas de bruxas, não é porque nós não acreditamos que elas têm poder, não, que elas não têm mais poder, não. É porque mudou mudou o conceito de moral. A lei moral mudou. Hoje nós não queimamos mais mulheres taxadas de bruxas, porque não é porque elas não têm poder. Mudou isso aí por quê? Porque houve o avanço na concepção de justiça. Não é justo alguém matar uma mulher ou um homem pensando que eles têm contato com demônios. Não é justo isso. Então eles matavam isso lá na Idade Média. Eles praticavam essa maluquice, essa maldade. Então houve o avanço na lei moral. A lei moral mudou, como mudou em relação à homossexualidade, à escravidão, à inferioridade da mulher, etc. Entendeu, gente? Então vamos analisar isso aqui, mostrar mais uma besteira do C.S. Lewis. Então grave bem aí. O C.S. Lewis está dizendo que se hoje
a gente não mata mais mulheres taxadas de bruxas é porque nós sabemos hoje que elas não têm poder algum, elas não têm poder, elas não têm realmente contato com demônios. Então é por isso que ninguém mata mais essas mulheres. E ele diz, se as pessoas ainda acreditassem em bruxas hoje, aí estaríamos matando essas mulheres. Uma loucura do C.S. Lewis. Na verdade, ninguém se mata mais mulher taxada de bruxa, não é porque ela perdeu o poder. Na verdade, é porque o que mudou foi a concepção de justiça. O que mudou foi a lei moral em nosso cérebro. E vamos mostrar isso aqui. Então vamos lá. Então, um cidadão disse ao C.S. Lewis que há 300 anos as bruxas na Inglaterra eram queimadas na fogueira por cristãos, católicos. Aí o cara perguntou ao C.S. Lewis, e aí, C.S. Lewis, é isso, meu amigo, que você chama de regra da natureza humana, queimar seres humanos? É isso que você chama de regra de boa conduta? Muito bem. Então aqui no texto do C.S. Lewis, ele diz que as bruxas, na época, mulheres consideradas bruxas na época da ignorância, na Idade Média, o povo ignorante pensava que essas bruxas mulheres fizeram um pacto com demônios, que elas tinham poderes sobrenaturais e que essas mulheres tinham também poderes para provocar calamidades públicas, entendeu? Então isso era atribuído a essas mulheres pelo povo ignorante da Idade Média. As mulheres taxadas de bruxas. Aí vem a pergunta, é regra de boa conduta lá, há 300 anos, é regra de boa conduta eliminar vidas humanas? É regra isso de boa conduta? Claro que não. Claro que não. É regra da natureza humana? Claro que não. É uma maldade sem fim. Queimar pessoas, matar pessoas. Então vamos lá. Então, no mundo antigo, na Idade Média, realmente ali as mulheres, algumas mulheres taxadas de bruxas, eram queimadas em fogueira. Queimadas em fogueira. E de onde eles tiraram essa ideia, os cristãos? Quando eles queimavam mulheres lá na Idade Média, os cristãos católicos. De onde eles tiraram essa ideia, matar mulheres taxadas de bruxas? De onde? Da Bíblia. Da Bíblia cristã. Em Êxodo, capítulo 22, versículo 18, está lá na Bíblia. Êxodo, capítulo 22, versículo 18, diz assim, a feiticeira não deixarás viver. Olha a Bíblia aí, levando as pessoas a praticarem a maldade. A Bíblia. A feiticeira não deixarás viver. Olha aí, pena de morte para as feiticeiras. Então eles tinham aí um livro de orientação para matar seres humanos inocentes, mulheres taxadas de bruxas. Então os cristãos católicos recorriam à Bíblia. Eles matavam mulheres, levavam mulheres vivas, caminhando em direção aos troncos de madeira, eram amarradas e ali eles ateavam fogo. Isso em nome do cristianismo, essa maldade aí. E eles foram buscar o fundamento na Bíblia. Você entendeu? Muito bem. Vamos passar agora para outra parte do texto aqui no livro dele. Veja como o C.S. Lewis escrevia bobagens. Um cristão que lê o livro dele aqui, um cristão que não tem conhecimento sobre a Bíblia, sobre a história do homem, um cristão que lê isso aqui no livro do C.S. Lewis, ele vai adorar o C.S. Lewis. Por que ele vai adorar? Porque não tem conhecimento sobre a história do homem
e não tem conhecimento sobre a Bíblia. É por isso que o cristão vai adorar o livro do C.S. Lewis. Então, aqui em outra parte, ele diz assim, na página 20 do livro ainda. Vamos estudar isso aqui. Ele diz assim: pode ser que o fato de não acreditarmos em bruxas seja um grande avanço do conhecimento, mas não existe avanço moral algum em deixar de executá-las quando pensamos que elas não existem. Então vamos dividir aí esse texto em duas partes. A primeira parte, ele diz assim, C.S. Lewis: pode ser que o fato de não acreditarmos hoje em bruxas seja um grande avanço do conhecimento. Então ele está dizendo aí que hoje, ano 2024, aqui na época do livro dele, ele escreveu este livro aqui em 1942, na época aqui. Então, em 1942, lá na Inglaterra, não se matava mais mulheres taxadas de bruxas. E ele diz aqui, o C.S. Lewis, que isso aí é um fato que significa, na época aí, 1942, e hoje, que significa um grande avanço do conhecimento, não matar mulheres taxadas de bruxas. Então você vê que o próprio C.S. Lewis, ele reconhece que não matar bruxas, não acreditar em bruxas, é um grande avanço do conhecimento. Ele mesmo reconhece isso. Só que, na Idade Média e na Bíblia, havia essa maldade e essa ignorância. Entendeu? Ele mesmo reconhece, que hoje é um grande avanço do conhecimento a gente não acreditar em bruxarias. É um grande avanço do conhecimento. Ele mesmo reconhece. Só que esse atraso, queimar mulheres taxadas de bruxas, fazia parte da ignorância do mundo antigo. Fazia parte da Bíblia, está lá, em Êxodo capítulo 22, versículo 18. Então essa maldade era um atraso lá na Bíblia e também um atraso na Idade Média, na própria Inglaterra, onde morou o C.S. Lewis, entendeu? Então ele mesmo reconhece que não acreditarmos em bruxas é um grande avanço do conhecimento. Então, se ele diz que não acreditar em bruxas é um grande avanço do conhecimento, ele está dizendo que acreditar em bruxas é um atraso do conhecimento, um atraso. E esse atraso está na própria Bíblia e no mundo antigo, na Idade Média. Vejamos agora a segunda parte aqui do texto dele, entendeu? Na segunda parte do texto ele escreve assim, veja a bobagem: mas não existe avanço moral algum em deixar de executar as bruxas. Ele está dizendo que não existe avanço moral algum em deixar de executá-las quando pensamos que elas não existem. Então ele está dizendo aí, veja a cabeça dele, ele dizendo que lei moral, aquele senso de justiça que nós temos, não muda. E muda, claro que muda. E estamos dando exemplos aqui. Mas ele, com a cabeça dura dele, o C.S. Lewis, dizendo que se não matamos hoje bruxas, é porque não acreditamos mais em bruxarias. É por isso que ninguém mata. Se a gente acreditasse que bruxas têm poderes, a gente estaria matando bruxas hoje. Ele diz isso. Que loucura. Porque ele quer dizer que não houve avanço moral, só que houve o avanço moral. Repito, hoje, 2024, a gente não mata mulheres taxadas de bruxas porque nós melhoramos nossa visão de justiça. Não é justo matar mulheres taxadas de bruxas, não é justo isso. O que melhorou em nós foi o nosso senso de justiça, o nosso avanço moral é que veio a aparecer aqui, entendeu?
e ele dizendo essa bobagem aí, que se ninguém mata bruxa hoje, é porque ninguém acredita nos poderes delas. Se a gente acreditasse, estaria matando bruxas hoje. Que loucura do C.S. Lewis. Ele brinca aqui com seus leitores ingênuos. Então a verdade é essa. Se hoje, ano 2024, nós não matamos mulheres taxadas de bruxas, é porque melhoramos nosso senso de justiça. Chegamos à constatação de que é uma maldade matar uma mulher taxada de bruxa. Se houvesse mulheres hoje no Brasil, por exemplo, taxadas de bruxas, ninguém mataria essas mulheres hoje. Ninguém. Porque o nosso senso moral avançou, ao contrário do que diz o C.S. Lewis. Entendeu? Então, se não matamos bruxas hoje, não é porque, como diz o C.S. Lewis, nós não acreditamos mais em bruxas. Não. Nós não matamos bruxas hoje porque nosso senso de justiça mudou completamente. E eu vou dar exemplos aqui com outras coisas também, e não apenas com mulheres taxadas de bruxas. Então vamos aqui aos exemplos que eu anotei aqui. Homossexuais. Veja o exemplo. A mesma coisa de mulheres taxadas de bruxas no mundo antigo. No mundo antigo, os homossexuais eram assassinados. As leis condenavam os homossexuais à morte no mundo antigo. No mundo da Bíblia, a homossexualidade era apenada com a pena de morte. Entendeu? Na Bíblia. Então veja, na Bíblia, homossexuais eram mortos por serem homossexuais. Olha aí, que maldade. E hoje, aqui no Brasil, pela Constituição da República Federativa do Brasil, protege os homossexuais hoje. E não é porque eles têm pacto com o demônio, não. Entendeu? Então, homossexuais, como também mulheres taxadas de bruxas, hoje ninguém pune uma vidente. Você vê videntes por aí enganando as pessoas, mas não são punidas. Entendeu? Então veja, no mundo antigo, na Bíblia, homossexuais eram condenados à morte. Que maldade! Hoje não. Nós evoluímos. E por quê? O que foi que aconteceu? Nosso senso de justiça, a lei moral aqui dentro, ó. Essa lei aqui no nosso cérebro, dizendo que é maldade queimar uma pessoa, matar uma pessoa por ser homossexual. É maldade. São seres humanos e merecem ser respeitados. Então o que mudou foi o nosso conceito de justiça. E não porque hoje ninguém acredita que homossexual tem pacto com demônios, como diz o C.S. Lewis. É uma loucura. Não, a gente hoje não pune mais homossexuais porque nosso senso de justiça melhorou, nossa lei moral melhorou em relação ao mundo antigo. Viu aí? Outro exemplo aqui anotei, é o que vimos, né? Feiticeiras, lá na Bíblia, no mundo da Bíblia, feiticeiras, mulheres ligadas a bruxismo, na ignorância, eram condenadas à morte, feiticeiras na Bíblia, na Idade Média, por cristãos. E hoje, no Brasil, se aparece uma feiticeira aí, uma vidente aqui no Brasil, ou uma mulher qualquer aí doida, dizendo que tem pacto com o demônio, se essa mulher aparece aqui hoje, ela não é punida. Ninguém vai matar essa mulher por ser bruxa, entre aspas, por ser vidente, por ser feiticeira. Ninguém vai matar isso, uma mulher dessa. Entendeu? É porque isso aí era no mundo antigo, essa maldade, matando mulheres taxadas de bruxas. Hoje,
elas não seriam mais punidas. Por quê? Porque não acreditamos em bruxismo? Não. Porque nossa lei aqui, a lei moral, nosso cérebro hoje melhorou, avançou e chegamos à conclusão de que é um absurdo, é uma maldade sem fim matar uma mulher taxada de bruxa, matar uma feiticeira, entendeu? Outro exemplo, na Bíblia, filhos desobedientes aos pais eram assassinados na Bíblia, a pedradas. Viu aí? No mundo antigo, na Bíblia, está lá. Filhos desobedientes eram assassinados. Veja que maldade. E hoje, um pai não pode nem bater em um filho. Hoje, não pode. Um pai não tem esse direito, bater em seu filho, agredir seu filho. Se o fizer, será processado, condenado e preso. Viu aí? No mundo da Bíblia, não. Filhos desobedientes eram assassinados ali. Viu aí a diferença? O que mudou? Por que ninguém aceita isso? É porque nosso senso de justiça mudou. A lei moral mudou. Ela muda. Se antes filhos desobedientes eram assassinados, hoje não. Por quê? Porque chegamos a um senso de justiça melhor que o da Bíblia. Que um filho não pode ser castigado pelo pai fisicamente e nem moralmente. Entendeu? É crime hoje um pai sequer bater em seu filho. É crime, não pode. Outro exemplo aqui, no mundo da Bíblia, pessoas que não acreditavam no Deus da Bíblia de Israel, que é o Deus feito pelos hebreus, na Bíblia, em toda a Bíblia, pessoas ali, os hebreus que não acreditavam no Deus Javé, os hebreus que acreditavam em outros deuses, eles eram assassinados. Os hebreus pobres, não é? Eles adoravam outros deuses além do Deus Javé. Então eles adoravam outros deuses. E aí eles morriam. A sociedade hebraica matava os hebreus que acreditassem em outros deuses. Olha que maldade. A falta de liberdade religiosa na Bíblia. Eles matavam os hebreus lá que acreditassem em outros deuses. Isso aí era lei. Olha que lei má. Lei perversa, não é? Matar uma pessoa porque acredita em outro Deus, em outros deuses. Que maldade. Mas isso era comum na Bíblia. E hoje no Brasil, alguém é preso por acreditar em deuses diferentes? Não. Hoje no Brasil, a lei garante, e a Constituição, que é a lei das leis, a maior lei, a Constituição Federal garante o direito à liberdade de crença. No Brasil, quem mora no Brasil e qualquer estrangeiro no Brasil tem o direito de acreditar em qualquer Deus. Ninguém é punido por isso. Essa lei, olha aí, mudou. A lei moral aqui, ó, o conceito de justiça que mudou. Entendeu? O conceito de justiça que mudou. É profundamente injusto condenar uma pessoa porque acredita em outro Deus. Isso aí era a cara da Bíblia. E isso aqui mudou hoje em dia, aqui no Brasil. Por que mudou? O que mudou foi o senso nosso de justiça. A lei moral é que mudou, entendeu? E nada mais. Outro exemplo, na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher era considerada um ser inferior. Tudo para o macho e nada para a fêmea. A mulher apenas servia para reproduzir na Bíblia. E a visão hoje que nós temos sobre a mulher aqui no Brasil, em posição de igualdade ao homem, pela Constituição Federal, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Olha que coisa linda. Então, uma lei ruim, a da Bíblia, declarando a mulher um ser inferior.
e a lei brasileira hoje declarando a mulher igual ao homem. Qual das duas leis são melhores? A lei de hoje. E por que ela mudou? Porque houve um avanço aqui em nossa cabeça, a lei moral. A lei moral nos diz que é maldade tratar a mulher como um ser inferior. Olha aí a diferença. Outro exemplo aqui, em toda a Bíblia e no mundo antigo, né, fora da Bíblia também, em toda a sociedade hebraica, havia escravos, a escravização de seres humanos. Havia na Bíblia leis lá protegendo, né, os proprietários de escravos na Bíblia. Isso aqui até no Brasil também houve, né, escravidão. Pois bem, aí está uma lei, a escravização de seres humanos. E hoje é crime aqui no Brasil. Você não pode manter alguém sob escravidão. É crime bárbaro aqui no Brasil. Então o que foi que mudou? Na Bíblia era normal escravizar seres humanos. E hoje mudou. Hoje é crime. Olha a mudança. E o que mudou aí? Foi porque nós não acreditamos em demônios abraçando escravos? Não. Nossa lei aqui, ó, lei moral, mudou. Avançou. O homem percebeu que escravizar seres humanos é uma coisa terrível. Então foi a lei moral que mudou e sempre muda. Ao contrário do C.S. Lewis, ele dizendo que não houve mudança em relação às bruxas, não houve mudança da lei moral. Hoje ninguém mata bruxa, diz ele, é porque ninguém mais acredita no poder da bruxa. Porque se acreditasse no poder da bruxa, estaria matando bruxa ainda hoje. Que loucura do C.S. Lewis. Que loucura. Outro exemplo aqui, ó. Filhos sendo punidos por causa das ações dos pais. Na Bíblia, filhos ali eram punidos. O Deus hebreu se vingava nos filhos para punir o pai pecador. Olha que coisa horrível na Bíblia. Filhos inocentes sendo punidos por causa do comportamento de seus pais. Não é horrível na Bíblia? Pois está na Bíblia. E hoje no Brasil, um pai comete um crime, o filho pode sofrer punição? Não pode. Jamais. Viu aí? Então o que foi que mudou? A lei moral. O que mudou foi o senso de justiça. Hoje, isso aqui, ó, nosso cérebro evoluiu. Hoje o homem percebe que é uma maluquice alguém inocente pagar por pecadores, pagar por criminosos. Se um pai de família hoje mata uma pessoa, o filho não pode sofrer punição. A punição deve recair somente no pai, no agente do crime, no autor do crime, entendeu? Isso é justiça, é um senso de justiça bom. Só que no mundo antigo, na Bíblia, por exemplo, o senso de justiça era horrível, muita injustiça ali. E isso mudou. E o que mudou foi nossa concepção de justiça. Você entendeu? Então é isso aí, gente. Expliquei isso aqui agora, não foi? Porque veja, ó, veja. O C.S. Lewis dizendo aí, que isso aí que a lei moral não muda, que não houve o avanço moral, porque hoje nós não matamos mulheres taxadas de bruxas. Então ele diz que não houve avanço de lei moral aí. E ele diz que hoje nós não matamos mulheres taxadas de bruxas porque não acreditamos mais nos poderes delas. Veja que absurdo. Não matamos mais mulheres taxadas de bruxas porque não acreditamos nos poderes delas. Se nós acreditássemos hoje que as mulheres taxadas de bruxas têm poderes, diz ele, C.S. Lewis,
então nós estaríamos matando hoje as mulheres aí taxadas de bruxas. Que absurdo! Não estaríamos matando mulheres taxadas de bruxas se ainda hoje nós acreditássemos nisso. Não estaríamos matando essas mulheres. Elas estariam livres, como estão as videntes hoje no Brasil. As videntes, vamos colocar as videntes aí, muitas pessoas acreditam nessa besteira, né? Videntes. Então veja, muitas videntes no Brasil aí, ganhando dinheiros, rios de dinheiro, videntes. Ninguém mata, o Estado não mata, não persegue essas mulheres. Pode ser que ainda haja aí feiticeiras no Brasil, feiticeiras. Havendo feiticeiras, o Estado não mata essas mulheres, não prende essas mulheres. Elas são livres. Olha aí. Porque evoluímos. Homossexuais, eu dei o exemplo aí. No mundo antigo, na Bíblia, por exemplo, o homossexual, ele era condenado à morte. Hoje não é mais. E o que mudou? O nosso senso de justiça. Temos um senso de justiça hoje milhões de vezes melhor que no mundo da Bíblia. É fácil entender isso, que o nosso senso de justiça muda de acordo com o território e de acordo com o tempo, época. Entendeu? Veja aqui no Brasil. Aqui no Brasil existem, você sabe que existem, né? Você vê por aí, pessoas, né, que praticam magia negra, né? Magia negra. Pessoas aí que vão para encruzilhadas, né? E ali matam aves, né? Praticam aí magia negra. Muito bem. Essas pessoas que praticam magia negra, veja bem, no mundo antigo, lá na Bíblia, por exemplo, eram condenadas à morte. No Brasil, não. Elas praticam magia negra, você vê aí em vários pontos, né? Matam animais, sangram, etc. Então essas pessoas não são criminosas. Elas praticam magia negra, mas ninguém pune essas mulheres, essas pessoas, porque é injustiça fazer isso. Agora, se uma pessoa faz magia negra cometendo crimes, aí é diferente. Um dia apareceu um casal aí com magia negra matando seres humanos, fazendo sacrifícios com seres humanos. Magia negra no Brasil. No Brasil. Eles até pegavam partes do corpo das pessoas e trituravam e colocavam na carne ali, fazendo pastel com carne humana. Isso aí apareceu, esse crime horrendo no Brasil, hediondo, né? Com magia negra. Só que eles matavam seres humanos, um casal matava seres humanos. Aí é crime. Aí a lei vai e pune esses criminosos. Mas se a pessoa fizer magia negra, como a gente vê por aí, em encruzilhadas, com aves, ali, fazendo ali as oferendas, essas pessoas não são punidas. Viu aí? Pessoas fazendo magia negra. Muita gente diz que eles fazem pacto com demônios, não é? Veja aí. E nem pelo fato de as pessoas acreditarem nisso, que estão fazendo pacto com o demônio, o Estado não mata essas pessoas, não pune. Então é loucura do C.S. Lewis dizer que se hoje nós não matamos bruxas, não é porque houve avanço moral, mas sim porque hoje ninguém acredita em bruxas. É por isso que ninguém mata. Se a gente acreditasse em bruxa, mataria. Não, não mataria. Não, bruxa alguma hoje seria presa com essas loucuras aí, entendeu? Então o que muda, gente, é a lei moral, é o avanço moral, é a lei moral que muda. Uma coisa que em uma época era aceitável, em época depois, a gente não aceita mais. Porque a gente percebe que é uma injustiça eliminar a vida das pessoas. Então hoje, a valorização da vida humana é muito maior hoje
do que o era no tempo da Bíblia, do que o era na Idade Média. Você entendeu? Mais uma bobagem aí do C.S. Lewis. Viu aí? Mais uma bobagem do C.S. Lewis. É isso aí, gente. É como diz aqui o Richard Dawkins na página 12, né? Muito cuidado com pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Muito cuidado. Mais um vídeo e muito obrigado.